Aécio Neves zomba de Nicolas Ferreira e sua resposta acaba com o ex-governador. O clima no auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais era tenso naquela tarde de quarta-feira. Os murmurinhos se espalhavam pelos corredores e a expectativa pairava no ar como fumaça densa. Ninguém esperava que um simples debate sobre políticas públicas evoluísse para o que estava prestes a acontecer. Quando as portas principais se abriram, todos os olhares convergiram para a entrada. Do lado direito, Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, entrava com sua habitual postura aristocrática, cercado por assessores e cumprimentando antigos aliados. Do lado oposto, Nicolas Ferreira, jovem parlamentar conhecido por sua oratória afiada e posições firmes, caminhava sozinho, carregando apenas uma pasta com documentos e seu celular. O que ninguém imaginava é que aquele encontro aparentemente protocolar se transformaria em um dos confrontos políticos mais impressionantes já vistos naquele recinto. Um embate que revelaria as entranhas do sistema político brasileiro e mudaria para sempre a carreira de ambos os políticos envolvidos. 3 horas antes, Nicolas havia recebido uma informação que poucos tinham acesso. Um documento que poderia mudar completamente o rumo da discussão que estava prestes a acontecer. Foi quando decidiu ir sozinho, sem assessores, confiando apenas em sua preparação e na verdade que carregava consigo. Senhoras e senhores, damos início ao debate sobre o futuro das políticas educacionais em nosso Estado, anunciou o mediador, tentando estabelecer um tom formal que rapidamente seria quebrado pelos acontecimentos seguintes. A primeira faísca surgiu quando Aécio Neves, com um sorriso no canto dos lábios, pediu a palavra fora de sua vez programada. O mediador, claramente constrangido, não conseguiu negar o pedido ao ex-governador, que se levantou ajustando o paletó impecavelmente cortado. Antes de iniciarmos propriamente o debate sobre educação, gostaria de fazer uma observação sobre a qualidade dos participantes deste evento, começou Aécio, olhando diretamente para Nicolas. Acredito que devemos ter cuidado com quem damos voz neste palco tradicional da política mineira. Alguns jovens parlamentares parecem confundir redes sociais com política séria. Talvez fosse mais produtivo se o deputado Nicolas estivesse fazendo seus vídeos para a internet, ao invés de tomar nosso tempo com ideias que carecem de maturidade política. Um som coletivo de surpresa percorreu o auditório. O ataque direto e não provocado quebrava todas as regras de civilidade que normalmente regiam aqueles encontros. Nicolas manteve-se impassível, apenas fazendo anotações em seu caderno, o que pareceu irritar ainda mais o ex-governador. Vejo que o jovem deputado está mais preocupado com suas anotações para futuros vídeos do que com o debate sério que tentamos estabelecer aqui, provocou novamente Aécio. Talvez sua inexperiência não permita compreender a complexidade das políticas educacionais que precisamos implementar em Minas Gerais. O mediador tentou intervir, mas o estrago estava feito. O público assistia atônito ao que muitos interpretaram como uma tentativa de humilhar publicamente o jovem parlamentar. Nicolas finalmente levantou o olhar de suas anotações e pediu a palavra. Agradeço ao ex-governador por confirmar exatamente o que vim discutir hoje, começou Nicolas com uma tranquilidade desconcertante. A velha política que desdenha dos novos meios de comunicação com o povo é a mesma que se esconde nos corredores para fazer acordos que não beneficiam a população. A resposta educada, mas firme, causou um murmúrio de aprovação de parte do público. Aécio ajustou-se em sua cadeira, visivelmente incomodado com a compostura do adversário que esperava desestabilizar. Quanto à minha suposta inexperiência, gostaria de lembrar que experiência sem resultados é apenas tempo desperdiçado, continuou Nicolas. E falando em tempo, vamos usar o nosso para discutir o que realmente importa: os números catastróficos da educação mineira durante gestões anteriores e como podemos resolver isso. O debate então seguiu para a pauta oficial: as políticas educacionais. Aécio apresentou propostas baseadas em sua experiência de governo, destacando investimentos feitos durante sua gestão e criticando a falta de continuidade em administrações posteriores.
Sua oratória era fluida, carregada de terminologias técnicas e referências a programas implementados anos antes. Durante minha gestão, investimos mais de 2 bilhões em infraestrutura escolar. Construímos 217 novas escolas e reformamos outras, 500. Nossos índices educacionais cresceram consistentemente por 4 anos consecutivos. Estes são fatos, números concretos, que demonstram compromisso real com a educação, afirmou Aécio com confiança. O público, composto majoritariamente por políticos tradicionais e membros da imprensa, aplaudiu entusiasticamente. Era o tipo de discurso que aquele ambiente estava acostumado a valorizar. Quando chegou sua vez, Nicolas surpreendeu a todos. Em vez de atacar diretamente as afirmações de Aécio, projetou na tela grande do auditório um gráfico que ninguém esperava. Este é o ranking de desenvolvimento educacional dos estados brasileiros durante os anos de 2002 a 2010. Como podem observar, Minas começou em 5º lugar nacional e terminou em 11º. Os investimentos mencionados pelo ex-governador existiram no papel, mas a realidade nas salas de aula foi bem diferente. O silêncio tomou conta do ambiente. Nicolas prosseguiu, agora mostrando imagens de escolas em condições precárias, datadas da mesma época mencionada por Aécio. Estas são algumas das escolas que deveriam ter sido reformadas com aqueles 2 bilhões mencionados. Os recursos foram empenhados, mas como podemos ver, não chegaram ao seu destino final. A pergunta que devemos fazer não é quanto foi investido, mas onde este dinheiro realmente foi parar. Aécio, visivelmente irritado, interrompeu. Isso é demagogia barata. Você está usando imagens isoladas para descontextualizar um programa de sucesso reconhecido nacionalmente. Não são imagens isoladas, são realidades persistentes, respondeu Nicolas calmamente. Se o senhor me permite continuar, tenho aqui um relatório do próprio Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades encontradas na execução desses recursos. O ex-governador empalideceu. Aquele relatório, embora público, havia sido convenientemente esquecido pela imprensa e por seus aliados políticos. Era a primeira vez que alguém o trazia para um debate público com tamanha precisão. Estou surpreso que o senhor esteja tão bem informado sobre relatórios técnicos, disse Aécio, tentando recuperar a compostura. Mas devo lembrar que gestão pública é complexa e nem sempre os relatórios captam o panorama completo das realizações. Concordo plenamente, sorriu Nicolas. Por isso trouxe também depoimentos de professores e alunos daquela época. Pessoas que viveram na pele as consequências das decisões tomadas nos gabinetes refrigerados. O que se seguiu foi uma sequência de vídeos curtos, onde professores relatavam a falta de material didático, estruturas precárias e promessas não cumpridas. Entre os depoimentos, um em particular causou comoção. Uma professora aposentada que havia sido transferida para uma escola distante após questionar o destino de verbas que nunca chegaram à sua instituição. Esses são os verdadeiros dados que precisamos discutir, concluiu Nicolas. Não números em relatórios oficiais, mas o impacto real na vida das pessoas. A tensão no auditório era palpável. Aécio, político experiente que raramente se via acuado em debates, solicitou direito de resposta imediato. O que estamos presenciando aqui é um teatro montado para redes sociais, atacou. O jovem deputado claramente preparou um show para seus seguidores, usando táticas emotivas e depoimentos selecionados para criar uma narrativa distorcida. Sobre teatro, o senhor certamente tem mais experiência que eu, rebateu Nicolas. Afinal, prometer escolas e não entregar, anunciar verbas que nunca chegam ao destino. Isso sim é um espetáculo digno de nota. Os murmúrios no auditório aumentaram. Jornalistas digitavam freneticamente em seus celulares, capturando cada palavra do inesperado embate. Você está brincando com fogo, rapaz, disse Aécio em tom baixo, aproximando-se do microfone. Sua inexperiência o faz desconhecer como as coisas realmente funcionam nesta casa. Foi nesse momento que Nicolas abriu a pasta que carregava consigo desde o início do debate e extraiu o que parecia ser um conjunto de documentos oficiais.
O senhor mencionou como as coisas funcionam nesta casa, e é exatamente sobre isso que quero falar agora, disse o jovem deputado com uma seriedade que contrastava com seu habitual estilo enérgico. Tenho em mãos a documentação completa sobre o desvio de finalidade de 340 milhões de reais que deveriam ter sido aplicados na compra de equipamentos para laboratórios escolares entre 2007 e 2009. O burburinho no auditório transformou-se em um silêncio sepulcral. Écio ajustou o nó da gravata, gesto que os mais atentos notaram ser um tique nervoso que o acompanhava em momentos de pressão. Esses documentos mostram com precisão cirúrgica como o dinheiro destinado à educação foi repassado a empresas, fantasmas ligadas a pessoas próximas ao governo da época. Empresas que curiosamente foram fechadas 2 anos depois, sem entregar os equipamentos contratados. Aécio tentou interromper, mas Nicolas prosseguiu. E o mais interessante, senhor ex-governador, é que esses documentos não são fruto de alguma investigação secreta. São informações públicas que qualquer cidadão poderia acessar, mas que ficaram convenientemente esquecidas nos arquivos do Estado. O mediador, percebendo a gravidade das acusações, tentou intervir, sugerindo que voltassem ao tema original do debate. Aécio aproveitou a deixa. Agradeço a intervenção do mediador e sugiro que retornemos à discussão proposta, disse, tentando retomar o controle da situação. Essas alegações são graves e certamente poderão ser discutidas no foro apropriado, não em um debate. Sobre políticas educacionais futuras. Discordo respeitosamente, respondeu Nicolas. Não podemos discutir o futuro da educação sem entender e corrigir os erros do passado. Como vamos confiar na mesma classe política que desviou recursos da educação para planejar o futuro dos nossos estudantes? Nesse momento, uma pessoa da plateia se levantou. Era Maria Helena Silveira, ex-secretária adjunta de Educação durante o governo de Aécio, que não estava programada para falar no evento. Peço licença para um breve comentário, disse ela com voz trêmula. Trabalhei no governo citado e posso confirmar que muitos desses contratos mencionados pelo deputado Nicolas passaram por minha mesa. Na época, expressei preocupação com a falta de comprovação de capacidade técnica das empresas contratadas e fui prontamente removida da função. Um murmúrio de espanto percorreu o auditório. Maria Helena era uma figura respeitada no meio educacional, conhecida por sua integridade. Sua manifestação espontânea dava credibilidade às acusações de Nicolas. Aécio, visivelmente abalado, tentou uma última cartada. Maria Helena sempre foi uma profissional competente, mas talvez esteja confundindo processos. Os contratos passavam por múltiplas instâncias de verificação e tinham aval técnico do Tribunal de Contas. Isso é parcialmente verdade, interveio novamente Nicolas. Os contratos tinham parecer técnico favorável, emitido por conselheiros indicados pelo próprio governo. Curiosamente, 3 desses conselheiros foram posteriormente investigados por improbidade administrativa em outros casos. O debate, que havia começado como uma discussão sobre políticas educacionais futuras, havia se transformado em um julgamento público das administrações passadas. O mediador, percebendo que a situação fugia completamente ao controle, anunciou um intervalo de 15 minutos para reorganizar os trabalhos. Durante o intervalo, os corredores da Assembleia fervilhavam com comentários sobre o embate. Jornalistas tentavam obter mais informações de Nicolas, que se mantinha calmo, apenas prometendo disponibilizar todos os documentos mencionados após o término do evento. Aécio, por sua vez, reuniu-se urgentemente com seus assessores em uma sala reservada. Através das paredes de vidro, era possível ver gestos exaltados e expressões preocupadas. Quando o debate foi retomado, o ex-governador havia mudado visivelmente sua postura. O tom arrogante deu lugar a uma abordagem conciliatória. Após refletir sobre as colocações do deputado Nicolas, reconheço que é importante revisitar certas decisões do passado para não repetirmos possíveis erros, disse Aécio, surpreendendo a todos. Embora eu discorde da forma como as informações foram
apresentadas, entendo a preocupação com a transparência. Era uma tentativa hábil de neutralizar o ataque sem admitir culpa. Nicholas sorriu discretamente, reconhecendo a manobra política. Agradeço a mudança de postura do ex-governador, respondeu. Mas não se trata apenas de revisar o passado por questão de transparência. Trata-se de responsabilização. Os alunos, que estudaram em escolas precárias, enquanto o dinheiro destinado a melhorar suas condições sumia em contratos fantasmas, merecem mais do que palavras conciliatórias. Aécio, percebendo que a estratégia não havia funcionado, mudou novamente sua abordagem, agora atacando diretamente a legitimidade dos documentos apresentados por Nicholas. Você está manipulando informações para criar factoides. Esses documentos, se é que são autênticos, apresentam apenas uma visão parcial dos processos administrativos, acusou. Foi o erro que Nicholas esperava. Com um sorriso tranquilo, respondeu. Eu esperava essa acusação, por isso tomei o cuidado de autenticar cada documento em cartório antes de trazê-los. Além disso, todos estão disponíveis no portal da Transparência do Estado, embora curiosamente dispersos em seções diferentes, dificultando a conexão entre eles. O jovem deputado então projetou na tela um QR Code. Para quem quiser verificar a autenticidade, basta escanear este código. Ele leva a um repositório onde todos os documentos estão organizados cronologicamente, com indicações precisas de onde podem ser encontrados nos arquivos públicos. A movimentação no auditório foi imediata. Dezenas de pessoas, incluindo jornalistas, sacaram seus celulares para acessar o material. Aécio observava a cena com uma expressão que misturava incredulidade e resignação. O que estamos testemunhando hoje, continuou Nicholas, não é apenas um debate sobre educação, mas sobre dois modelos de fazer política, um que se esconde atrás de jargões técnicos e acordos de bastidores, e outro que acredita na transparência total e na prestação de contas direta ao cidadão. A plateia, que inicialmente parecia mais favorável ao político tradicional, agora aplaudia entusiasticamente as palavras do jovem deputado. Aécio, percebendo a mudança de clima, tentou uma última investida. Sua abordagem populista pode conquistar aplausos, deputado. Mas governar é mais complexo do que fazer discursos inflamados. Quando você tiver real responsabilidade administrativa, entenderá que nem tudo se resolve com transmissões ao vivo e acusações espetaculosas. Nicholas esperou que os murmúrios cessassem antes de responder, criando um momento de expectativa. Ex-governador, o senhor acaba de resumir perfeitamente o problema da política tradicional. Vocês confundiram complexidade com falta de transparência. Transformaram a dificuldade real da administração pública em desculpa para práticas questionáveis. E o pior, criaram um sistema onde questionar é visto como populismo e aceitar silenciosamente é considerado maturidade política. O jovem deputado fez uma pausa estratégica antes de continuar. A verdadeira responsabilidade administrativa não está em fazer acordos nos bastidores para garantir governabilidade a qualquer custo. Está em honrar cada centavo do dinheiro público, em reconhecer erros quando acontecem e em permitir que o cidadão acompanhe de perto as decisões que afetam sua vida. A essa altura, o auditório estava completamente conquistado. Mesmo aqueles que inicialmente viam Nicholas com ceticismo, agora ouviam atentamente suas palavras. E quanto à sua observação inicial, de que deveríamos ter cuidado com quem damos voz neste palco tradicional da política mineira, talvez o senhor esteja certo, mas não pelos motivos que imagina. Devemos ter cuidado para não perpetuar vozes que por décadas prometeram mudanças enquanto mantinham o mesmo sistema funcionando em benefício próprio. Aécio, normalmente eloquente, parecia não encontrar palavras para rebater. O mediador, percebendo o momento decisivo, anunciou que restavam apenas 5 minutos para considerações finais. O ex-governador usou seu tempo para tentar recuperar terreno, focando em suas realizações políticas e na experiência acumulada ao longo dos anos. Evitou mencionar diretamente as acusações, preferindo falar sobre campanhas difamatórias
e uso político de meias-verdades. Sua fala, antes cheia de confiança, agora soava defensiva e desgastada. Quando chegou a vez de Nicholas para suas considerações finais, o jovem deputado surpreendeu a todos mais uma vez. Em vez de aprofundar as acusações ou gabar-se da aparente vitória no debate, adotou um tom conciliatório, porém firme. Não vim aqui hoje para destruir reputações ou criar inimizades. Vim para mostrar que é possível fazer política de um jeito diferente, que a transparência não é apenas uma palavra bonita para discursos, mas uma prática diária, que prestar contas não deve ser uma obrigação legal, mas um compromisso moral com cada cidadão que nos confiou seu voto. Nicholas então olhou diretamente para Aécio antes de continuar. As gerações que o senhor chamou de inexperientes não estão aqui para desrespeitar o passado, mas para construir um futuro onde os erros que documentei hoje não se repitam. Onde a política seja encarada como missão, não como carreira ou negócio. A plateia se levantou em uma ovação espontânea. Jornalistas tentavam capturar cada reação, cada gesto dos protagonistas daquele embate histórico. As câmeras de transmissão ao vivo mostravam um auditório eletrizado pela energia do momento. Enquanto os aplausos continuavam, Aécio se aproximou de Nicholas e, longe dos microfones, disse algo que apenas o jovem deputado pôde ouvir. As câmeras capturaram apenas o semblante surpreso de Nicholas e o aperto de mão formal que se seguiu. O que ninguém esperava é que 3 dias depois, Aécio Neves anunciaria seu afastamento temporário das atividades políticas para dedicar-se a questões pessoais. Rumores nos corredores da Assembleia sugeriam que investigações internas haviam sido iniciadas para apurar as denúncias apresentadas no debate. Quanto a Nicholas, recusou-se a comentar sobre o assunto em entrevistas subsequentes, dizendo apenas que os documentos falam por si mesmos e que seu objetivo nunca foi atacar pessoas, mas sim expor um sistema que precisa urgentemente de reforma. O debate, que começou com zombarias e tentativas de diminuir a legitimidade de um jovem político, transformou-se em um marco na história política regional. Para muitos analistas, representou o encontro simbólico entre 2 formas de fazer política, uma baseada no poder das estruturas tradicionais e outra fundamentada na transparência radical e na comunicação direta com o cidadão. Uma semana depois, uma pesquisa de opinião revelava um dado surpreendente. 78% dos entrevistados que assistiram ou souberam do debate consideravam que Nicholas Ferreira havia apresentado argumentos mais convincentes. Mais significativo ainda, 62% diziam que o episódio havia mudado sua percepção sobre a importância da transparência na política. Em sua primeira aparição pública após o evento, durante uma sessão ordinária na Assembleia, Nicholas foi recebido com aplausos por parlamentares de diversos partidos. Seu discurso naquele dia foi breve. O que aconteceu naquele debate não foi uma vitória pessoal minha sobre ninguém. Foi uma vitória da verdade sobre o obscurantismo, da transparência, sobre o segredo. E essa é uma vitória que pertence a todos os cidadãos. As palavras que Aécio sussurrou para Nicholas durante o aperto de mão nunca foram reveladas publicamente. Alguns especulam que foi uma ameaça, outros que foi um reconhecimento da derrota. O jovem deputado, fiel ao seu estilo, transformou aquele momento em uma lição. Algumas palavras pertencem apenas às consciências dos envolvidos. O importante é que os atos sejam públicos e verificáveis. O debate, que deveria ser sobre políticas educacionais, acabou se tornando uma aula sobre ética política e responsabilidade pública. Para aqueles que assistiram, ficou a certeza de que algo fundamental havia mudado na dinâmica do poder local. A nova geração não apenas exigia um lugar à mesa, mas vinha preparada para redesenhar completamente as regras do jogo. E assim, o que começou com um veterano zombando de um novato, terminou com uma lição atemporal. Na política verdadeiramente democrática, não é a longevidade da carreira que determina a força dos argumentos, mas sim a solidez das evidências e a sinceridade das intenções. Nicholas Ferreira, o jovem deputado que muitos consideravam apenas um fenômeno passageiro das redes sociais,
havia provado que a nova política não era apenas uma questão de estilo ou plataforma, mas, fundamentalmente, uma questão de propósito e método. Um propósito centrado no cidadão e um método baseado na transparência total. O legado daquele debate transcendeu as carreiras individuais dos envolvidos e inspirou uma geração de jovens a ver a política não como um jogo de aparências e concessões, mas como uma arena onde a verdade, quando apresentada com coragem e preparo, tem o poder de redesenhar até as mais arraigadas estruturas de poder. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.